O Léo Stronda acabou de sair da Growth, assim como o Giga, o Bitelo. A internet já declarou, né? Eu vi gente dizendo que a Growth vai quebrar, outros falaram que então acabou a era dela ser a maior empresa da América Latina, que ela perdeu grandes nomes. Mas vamos fazer aqui a nossa boa e velha análise estratégica de negócio. E nesse vídeo eu vou te responder 3 coisas. Se a Growth vai quebrar, se ela vai perder mesmo o mercado de forma estrutural, e mesmo com essa saída em série de influenciadores, se ela tem capacidade de ainda assim continuar crescendo e se manter de fato como top 1 da América Latina. Porque o que de fato está acontecendo é muito mais previsível do que parece. Você vai entender tudo nesse vídeo. Então vamos lá, vamos organizar o cenário primeiro. A Growth ela foi comprada, adquirida pelo grupo Merama. E a Merama ela é uma holding latino-americana que compra marcas digitais já consolidadas e estrutura essas marcas para crescer com eficiência operacional. Guarda isso que é bem importante. A Merama, na sua essência, não é uma empresa que costuma priorizar marketing de influência. Mas ela é uma empresa de escala, de logística, de governança, de margem e de retorno sobre capital. E quando uma marca como a Growth é adquirida, entra numa holding desse porte, com essa estrutura, ela deixa de ser apenas uma empresa de fundadores, que era a antiga Growth, e passa a ser diretamente um ativo financeiro que precisa dar retorno financeiro estruturado quanto antes. Isso vai mudar contrato, modelo de decisão, controle, meta de margem de lucro, não só de crescimento e faturamento, e obviamente uma pressão por eficiência operacional. E, naturalmente, vai sim mexer com todo mundo que cresceu nesse modelo antigo. Agora que eu te contextualizei, vamos para a parte mais importante do vídeo, para você entender o que de fato está acontecendo. E antes da gente continuar, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E se você tem uma empresa e ela está travada, você precisa destravar sua empresa, aumentar seus lucros, clica aqui nesse QR Code aqui do lado, faz sua aplicação, a gente vai fazer um diagnóstico completo da tua operação, analisar seu mercado, identificar o gap da tua empresa e montar um plano de ação para você destravar em 90 dias. Mas as vagas são limitadas porque a gente entra nas empresas e participa dessa revolução, dessa estruturação junto com os times. Então, corre. E se você quer aprender a delegar e parar de ser babá de funcionário, construir uma equipe que performa de fato, aqui embaixo tem um link de treinamento onde eu te ensino a delegar da forma certa e construir uma equipe que vai performar e vai trazer resultado para dentro do teu negócio. E se porventura você quer que eu participe das suas reuniões, que é a minha mente, a minha cabeça pensando na estratégia do seu negócio, te auxiliando como um conselheiro estratégico, você pode me contratar como um conselheiro executivo do seu negócio. O link está aqui embaixo também. Agora vamos voltar para a parte mais importante do vídeo e entender o que de fato está acontecendo. Bom, o que realmente está acontecendo aqui não é uma briga entre empresa e influenciadores, tá? É puramente modelo financeiro. No vídeo do Léo Stronda, né, que ele dá o comunicado oficial de saída dele, ele relatou que chegou a ouvir, né, em um determinado momento, da nova gestão da Growth, algo na linha de que, se fosse hoje, ele não entraria ganhando o que ganha na Growth, que ele não vale aquilo tudo dentro da empresa. E apesar de eu estar acostumado a ouvir isso, porque um dos meus trabalhos é justamente reestruturação de empresas, até para mim é uma frase que ela é pesada para você falar de cara para um influenciador que está com a marca há muito tempo. Só que isso revela exatamente o que está acontecendo. Quando uma empresa entra numa hold com a Merama, ela vai deixar de operar como lógica de fundador e vai passar a operar com lógica de capital investido. É uma troca enorme de modelo de pensamento. E olha, capital investido, ele precisa dar retorno. O que provavelmente aconteceu é o seguinte: a nova gestão que assumiu a Growth, ela começou a olhar contrato por contrato, revisar, tá? Influenciador por influenciador, custo fixo de contrato por custo fixo de contrato. E nessa, eles começaram a se perguntar, olha, quanto que isso aqui gera de margem líquida, de fato, não faturamento bruto. Mas é a margem depois de desconto, é a margem depois de comissão, depois de logística, depois de imposto. E aí, se um influenciador ele recebe um valor alto fixo, ou ele tem uma comissão muito agressiva no cupom de desconto dele, isso comprime ainda mais essa margem. Cara, naturalmente, a gestão vai começar a revisar. E por que eu falei naturalmente que eles vão fazer essa revisão? Porque agora a empresa ela não precisa só vender muito, ela precisa ter rentabilidade, vender com muita rentabilidade. É aqui que o desconforto começa a aparecer para os influenciadores, porque no modelo antigo, talvez, o contrato fosse sustentado pela relação, pela construção de marca,
pela parceria de longo prazo, né? Os antigos donos da Growth prezavam muito por isso. Só que no modelo novo, cada contrato agora precisa se justificar matematicamente. E aí quando a gestão, né, o CEO ou o gestor do Labstronda fala algo duro desse porte, ele está falando de uma lógica de eficiência mesmo, e não de relacionamento. Pode ter faltado um tato para conversar? Talvez, pode. Mas é um movimento financeiro. E tudo isso aconteceu porque a Growth está passando por aquilo que a gente chama de turnaround. E para você que não acompanha meu canal, o turnaround é quando uma empresa passa por uma espécie de reestruturação de toda essa empresa para melhorar a eficiência, a margem e principalmente o retorno sobre um capital investido. E aí quando a Merama ela comprou a Growth, ela não comprou apenas a marca e o faturamento. Quando os caras fazem uma análise para comprar uma empresa desse porte, eles já fazem essa análise, já compram, olhando esse ativo, essa empresa, como um ativo financeiro com muito potencial de otimização. Existe uma tese, olha, quando eu assumir essa empresa, se eu organizar melhor, eu ganho bem mais. E essa tese, o que ela envolve? Ela envolve redução de custo ineficiente, revisão de contratos inflados com parceiros, fornecedores, influenciadores, aumento da margem operacional e a melhora do EBITDA. EBITDA é um indicador dentro da empresa que a gente analisa, né? Basicamente o lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização. É um indicador que o investidor vai olhar ali para saber se a empresa ela gera caixa de verdade. E quando a holding ela compra uma empresa assim, ela tem uma meta de retorno. Ela fez um investimento bilionário, esse valor tem que voltar. Poxa, existe um capital investido ali, tem uma taxa de retorno esperada. Existe um payback esperado desse investimento. E o CEO que assume essa operação, esse cara tem uma meta. Ele tem que entregar melhoria de margem, ele tem que entregar crescimento com eficiência, ele precisa justificar o valuation pago pela empresa na hora da aquisição. E você faz isso melhorando o EBITDA, aumentando o caixa. E como é que você melhora o EBITDA? Ou você aumenta o preço, ou você reduz custo, ou você melhora a eficiência operacional. E no caso da Growth, vamos concordar que dificilmente vão subir preços drasticamente, porque isso pode afetar a competitividade dela, né? Ela é uma empresa conhecida por ter os produtos mais baratos. Então o caminho aqui vai ser o quê? Rever custo. E influenciador é custo. No modelo antigo da Growth, os donos, os fundadores eram mais humanos, mais relacionais, sustentavam contratos maiores, apostavam muito na construção da marca, um canal de aquisição via creator, via influenciadores. E não é errado, cara, tá tudo certo. Para mim é um baita de um case, na verdade. Foi o que construiu a Growth. Só que nem sempre é o modelo mais eficiente do ponto de vista de quem investe, entende? E agora a lógica muda, porque cada contrato precisa fechar a conta, porque a empresa vai brigar por cada ponto percentual de margem. Justamente porque cada ponto percentual de margem melhora o EBITDA, melhora o fluxo de caixa, diminui o tempo de retorno, de payback, né, e aumenta o retorno do investidor. Isso é um turnaround clássico. Não é uma crise, é uma mudança de estágio dentro da Growth. E mudança de estágio vai machucar alguém no caminho naturalmente. Mas, do ponto de vista financeiro, é algo absolutamente comum. E agora eu vou te responder se a Growth vai quebrar ou ela vai perder muito mercado. Vou te dar minha opinião a respeito disso. Vamos partir da premissa que quando o influenciador sai, ele vai levar a parte da bolha dele junto, certo? Sim, isso pode acontecer. Quando o Bitelo saiu, quando o Giga saiu, o Stronda saiu, uma parte da audiência pode migrar junto com eles. Se esse cara fechar outra marca, se ele der cupom, se ele fizer campanha agressiva, isso possivelmente vai acontecer. Na verdade, é um fato, vai acontecer. Mas vamos olhar isso de forma fria. Pensa comigo, o Brasil é um país de renda média baixa, né? Em mercados onde o produto é baseado em commodity, como é o caso do suplemento, custo-benefício é lei. Né? Cara, whey é whey, creatina é creatina, matéria-prima é o commodity. Em um país de renda baixa, o que diferencia para o consumidor? Principalmente preço, confiança, entrega e reputação construída. E a Growth já se provou nesses 4 pontos, não é à toa que é número 1 da América Latina, isso é muita coisa. Os caras têm uma entrega rápida, têm um preço competitivo, uma qualidade consistente e uma estrutura eficiente. Todo mundo sabe. Então a pergunta estratégica aqui que a gente precisa fazer é: será que todo mundo vai migrar só porque o influenciador saiu? De fato, o brasileiro, num país de renda média baixa, taxa de juros a 15%, o dinheiro valorizando cada vez menos, vai sair de uma marca mais barata para pagar caro em outra só por um vínculo emocional? Alguns vão, com certeza. Mas todos?
E desses que forem, provavelmente nem todos vão ficar. Porque no primeiro momento que a diferença de preço aparecer, a racionalidade vai voltar, cara. E não sou eu que estou dizendo, tá? Eu já fiz outros vídeos sobre esse tema aqui no meu canal. Muita gente falou exatamente isso. Olha, independente do influenciador, se continuar barato, eu vou continuar comprando na Growth. Também na própria Bolha Maromba, em outros vídeos, tem comentário na mesma linha. O consumidor brasileiro é pragmático. Ele pode gostar do influenciador, mas ele vai comprar com o bolso dele. Vai ter impacto? Vai. Pode ter um ruído a curto prazo essas saídas? Pode. Vão sair mais notícias sobre isso? Vai, com certeza. Vai ter influenciador trazendo outros tipos de situação, que foi desconfortável, né? Porque o turnaround vai continuar acontecendo, vão surgir novos assuntos. Tem muito papo ainda para esse tema. Só que isso vai gerar um impacto suficiente para quebrar a Growth, ou então para tirar ela do topo, ou para desmontar a operação da Growth? Dificilmente. Essa é a minha leitura sobre isso, é a minha opinião. E por que eu tenho essa leitura? Vamos colocar um fato na mesa. A Growth não é mais uma marca de influencer, cara. Ela já virou uma empresa consolidada, os caras já têm volume, recorrência, reputação, logística, tem produto na mão do consumidor. E principalmente ela já tem a posição. A Growth é a número 1 na América Latina, como eu já comentei em suplemento. E você não chega nesse tamanho só com cupom de influencer, entende? Você tem toda uma engenharia por trás para você continuar vendendo para esses caras depois do influencer. Funciona mais ou menos assim, ó. O influenciador ele funciona como um canal de aquisição, é a porta de entrada, tá? Ele traz tráfego, acelera a decisão do consumidor para comprar e ele reduz o custo da aquisição do cliente. Só que quando uma marca como a Growth vira top of mind, né, tá na cabeça do povo, quando ela vira hábito, quando ela vira, olha, eu vou comprar porque chega rápido e é barato, como se vê em muitos comentários dos vídeos por aí, a dependência desse influenciador diminui, porque a marca já ganhou a mentalidade das pessoas, ela já está na cabeça das pessoas. Mas a base grande não migra por emoção, ela migra por preço e eficiência. E cara, tem um mundo de canais que aumentam a venda sem depender de influenciador. Tem marketplace, o varejo físico, distribuição, parcerias, tem prateleira, tem diversos tipos de campanhas estruturadas, tem cross-sell, recorrência, que é uma ênfase dentro da sua empresa, da sua operação, performance com mídia e funil. E quem que é especialista nisso? Holdings como a Merama. A Merama ela não fez um investimento bilionário e comprou Growth para depender de cupom de influencer, cara. Com certeza não. Ela comprou para escalar a distribuição, para apertar a eficiência, para crescer canal e aumentar a margem. Beleza? De novo, não é um hater aos influenciadores, né? Eu sou fã dos caras, acompanho os caras. Mas é uma leitura de estratégia e negócio aqui. E agora eu preciso te responder se mesmo com essa saída em série desses influenciadores, a Growth continua tendo capacidade para crescer e se manter como top 1 na América Latina. Foi o que eu te prometi no início do vídeo. E não só ela tem essa capacidade, como ela pode ficar ainda mais forte. E por que ela pode ficar mais forte? Primeiro ponto, margem. Se a empresa melhorar a margem operacional, ela melhora a EBITDA. Se ela melhora o EBITDA dela, ela melhora a geração de caixa. Se ela melhora a geração de caixa, ela ganha fôlego para investir mais em expansão. Segundo ponto, menos dependência de creator. Como eu expliquei, influenciador é um canal de aquisição, mas depender desse canal é um risco para qualquer tipo de negócio. Se a Growth reduzir a dependência desses influenciadores e diversificar os canais de aquisição dela, ela fica estruturalmente bem mais sólida, né? E para marketplace, prateleira física, mídia própria, escala digital estruturada, tudo que eu já falei nesse vídeo que a Merama costuma fazer quando ela faz uma reestruturação. Terceiro ponto, disciplina financeira, que é meio que os caras estão fazendo, né? Governança, contrato passa a ser performance-based, baseado em performance, o custo passa por uma auditoria, passa a ser revisado, o marketing passa a ser medido por retorno, de fato, por ROI, né? Isso reduz o romantismo, isso reduz de certa forma a questão relacional, mas aumenta a eficiência operacional dentro de casa. E o quarto é a escala logística. A Growth já é uma empresa extremamente eficiente em operação. E se agora a Merama for capaz de combinar essa eficiência logística com foco em margem e estrutura de capital mais robusta, ela pode crescer muito mais saudável, né? Eu estou falando de produto à prateleira mesmo, tá? Varejo. Então, por todos esses fatos, eu acredito que esses 4 pontos estão acontecendo e vão continuar acontecendo. É uma transição de modelo. Pode ter ruído? Pode e vai. Como eu falei, tem muito assunto para surgir aqui provavelmente. Talvez no primeiro momento a Growth sofra um pouco? Sim, um pouco eu acredito. Mas estruturalmente eu não vejo cenário de colapso, eu vejo um cenário de ajuste. E ajuste, quando ele é bem feito, ele fortalece a empresa por dentro.
Ela fica mais sólida de dentro para fora, por mais que pareça na mídia que não. Só que na minha visão, isso só vai acontecer se essa estruturação, esse turnaround, for feita com cuidado, da forma certa e gradativa, né? Para evitar danos colaterais. E aos poucos, você vai com um plano de ação estratégico de migração em 12 meses, 24 meses, talvez. Se essa transição for mal feita, a empresa pode sim perder participação de mercado e talvez não recuperar mais, né? É um risco. Mas se for bem feita, ela pode ficar mais forte e pode expandir bastante, até mesmo para outros países. Fez sentido para ti essa análise? Se fez, já deixa o like, deixa sua opinião aqui embaixo e até o próximo vídeo.